Então vamos lá, a gente está começando mais uma aula aqui. O tema sugerido dessa vez, como sempre, são as pessoas que sugerem, os alunos aqui presentes, que vão estar ao vivo, sugerem temas. Dessa vez a sugestão foi sobre o, se o desejo de poder de um homem é o mesmo para a mulher. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso, né? Vamos dar alguns fundamentos, alguns livros, eu acho que é interessante. Caso eu esqueça de recomendar alguns livros, vocês aqui que estão ao vivo, alunos ao vivo aqui, vocês me lembrem, tá? De recomendação de livros que é pertinente para esse tema, beleza? Vamos lá, quando a gente fala de desejo de poder, né, isso é muito investigado na filosofia contemporânea, porque muito foi se falado de vontade de poder. Outra coisa que também foi emplacada no século XIX pelo Friedrich Nietzsche, né? Antes do Nietzsche mesmo, já se dizia algo parecido, né? Mas parece que foi com muito mais intensidade quando Nietzsche, né, ele trouxe esse tema de vontade de poder. O que é vontade de poder? Para Nietzsche é basicamente o seguinte: olha, todo ser humano tem vontade de estar no controle, tem vontade de dominar, tem vontade de estar sobre todas as coisas, né? É o que ele chama também do alemão Übermensch, Übermensch, que significa super-homem, né? Daí onde tem o super-homem que vocês conhecem, o super-herói, né? Foi baseado no Nietzsche, caso vocês não saibam, né? Então, assim, a cultura pop, né? Por isso que é bom vocês estudarem os filósofos, né? Cultura pop está encharcada de influências filosóficas, né? Querendo vocês ou não, beleza? É... Bom, ah, e aí, assim, a forma determinada que se dá para um homem desejar um poder não é a mesma do que uma mulher desejaria um tipo de poder, tá? Hoje a gente está acostumado a ver um certo tipo de inversão. Vocês notaram isso? Uma inversão mesmo de demandas. Por exemplo, a mulher ela quer ter um poder muito semelhante ao do homem hoje em dia, né? E o homem está querendo ter um poder muito semelhante ao da mulher hoje em dia. Vou dar exemplos para vocês. As ambições de uma mulher, às vezes, muito cai na parte profissional, dela ser a líder, dela ser a pessoa absolutamente como fosse uma caricatura de homem, né? Uma pessoa mais insensível, mais fria, mais lógica, aquela que tem subordinados, aquela que lidera, aquela que é empoderada. Isso tudo são símbolos muito ativos, né? Pessoas que têm subordinados, que é empresária, que é líder, são muito, querendo ou não, símbolos masculinos, né? Por que são símbolos masculinos? Bom, sempre foi assim na história da humanidade, né? Quem são os imperadores? São homens ou mulheres, né? Quem são os líderes? Na maioria das vezes são homens ou mulheres. Quem são os escritores mais famosos, né? São homens ou mulheres, entendeu? Então, assim, a gente está falando isso não baseado no estereótipo. Eu digo isso porque eu sei que vocês estão aqui ao vivo, acreditam no que eu estou falando, né? Mas tem gente no YouTube que vai ficar pensando e enchendo a porra do saco, pensando assim, ó, mas por que tem que ser assim? Bom, tem que ser assim porque sempre foi assim, né? Com medo de conversa, né? Então, assim, vocês não podem ficar com raiva do status quo, né? Ficar com raiva do estado das coisas, né? Do jeito que elas são. A realidade sempre foi assim, né? Fazer o quê, né? A vida como ela é, vamos dizer Nelson Rodrigues, né? Então, sempre foi assim, a questão da liderança ser para o homem. E é natural que assim o seja. Afinal, o homem tem as suas demandas intrínsecas, né? E, no entanto, a gente está vendo um esforço monumental da mulher tentando imitar isso, né? Esse é o desejo de poder, entre muitas caricaturas e aspas, né? Da mulher hoje em dia. O desejo de poder, e ainda falando em contemporaneidade, beleza, pessoal? Ainda falando em caricaturas, ainda falando em modernidade, tá? Não que as coisas sejam assim, mas que estão assim. Preste atenção, tá bom? Então, qual é o desejo de poder do homem hoje? Hoje, o desejo de poder do homem é ele demonstrar ser uma pessoa mais afável, mais tranquila, mais sensível às emoções alheias, uma pessoa que se preocupa, que tem empatia, que é alguém que pode aprender sim a ser submisso,
né, que pode sim aprender a não ser o líder. Então, assim, o homem hoje ele é um ser passivo, né, esse é o desejo de poder do homem, né, subverter a sua natureza mais comum e desconstruir essa noção de estereótipo do que é ser homem, né. A mesma coisa também da mulher, não sei se vocês entenderam, mas foi um processo de desconstrução no estilo bem de Jacques Derrida, né, que eu tô falando. Quem conhece sabe do que eu estou, me referindo, tá. Então, assim, esse é o desejo de poder, né, nos dias de hoje. Pergunta que fica: essas pessoas que defendem esse tipo de teses, que tem que se desconstruir e tudo mais, são pessoas que vocês veem que estão satisfeitas com a vida, sim ou não? Para vocês responderem aí, se quiser abrir o microfone ou escrever no chat, por favor. Sim ou não? Estão dormindo aí, pô? Ó, o Caio botou não. Beleza. Por que, Caio? Pergunta pra ti, por quê? Você saberia me explicar o porquê? O Caio falou que não saberia ao certo como explicar. Tudo bem. Bom, vocês têm que ficar ligados, né? Quando vocês fazem afirmações de sim ou não, eu evidentemente vou perguntar o porquê que você acredita nisso, né? E se você não sabe explicar, fica difícil você afirmar se sim ou não, beleza? Então a Ana falou aqui, coitado do meu marido que a chefe dele é uma mulher e não sou eu. Digo que ele sofre sobre mulher ser líder, acredito que ela deixa muito mais a família de lado do que o homem. Evidente que isso acontece, né, Ana? Boa noite, Cauã. Evidente que isso acontece, né? A minha pergunta foi: essas pessoas que assumem esse tipo de desconstrução de papéis hoje, onde a mulher tem que ser ativa e o homem passivo nas atitudes, essas pessoas são satisfeitas com a vida? Estão de boa com a vida? São pessoas tranquilas, satisfeitas, plenas, estão zen, no flow, nirvana? Observe a realidade e me respondam sim ou não. E fiquem atentos que eu vou perguntar o porquê que você acredita nisso. Você vai ter que me explicar o porquê. Ó, não, pois tudo que é invertido tem consequências. Ok. Eh, e por que, de certa forma, Ana, as coisas estão invertidas hoje, né? Por que houve essa inversão? Em troca de quê? O que que as pessoas ganham com isso? Você saberia me explicar? Inverte a natureza das coisas e ganha um tipo de prazer, ou pelo menos acho que ganha. Ganha um tipo de prazer, né? Dá pra ver as mensagens? Dá sim ali.
consigo ler as mensagens. Sinta-se à vontade de abrir o microfone se você achar pertinente, tá, pessoal? Só lembre-se que vocês estão sendo gravados, vai aparecer só o nome de vocês, tá? E a foto que tá aqui no Google de vocês, beleza? Ou permaneçam escrevendo aí, beleza? Agora o negócio de escrever é que demora um pouco, né? Pra vocês escreverem. Ah, tranquilo, não tem problema ali, então pode escrever. Então vamos lá. É, A gente falou assim de como é que tá hoje, né? O status quo hoje, né? O estado das coisas, como é que eles estão hoje, né? Tá nessa forma, o desejo de poder é basicamente resumindo nisso, né? Há homens tentando se desconstruir, há mulheres tentando se desconstruir. Só que a gente vê, igual a Ana falou aqui, né? Muitas das pessoas estão insatisfeitas, infelizes com a vida, e tanto estão insatisfeitas que buscam sempre mais. Presta atenção nisso. Pessoas satisfeitas não buscam mais, entendeu? Elas estão tranquilas. Essas pessoas que são desconstrucionistas e tudo mais, elas sempre buscam mais, um projeto de sociedade perfeita, um movimento político, um movimento social, uma mudança, transformação na sociedade. Eles sempre ficam buscando alguma coisinha. São pessoas eternamente neuróticas, sempre buscando alguma coisa. Nunca tá bom, né? É uma espécie de droga que quando você usa cocaína, 2 gramas, né? Aí você quer daqui a pouco 5 gramas, daqui a pouco 10 gramas. Mesma coisa com pornografia também, né? Você começa assistindo mulher se despindo, daqui a pouco tá no casal, daqui a pouco tá no trisal, daqui a pouco tá em orgias, daqui a pouco tá em isofilia, em pedo, espaço, filia, e por aí vai, né? É sempre esse ápice, né, que vai se chegando, né? A mesma coisa com essas pessoas, né, que tentam desconstruir, né? Desconstruir o quê? Né? Isso é muito embasado pelo pessoal aqui politicamente falando, pessoal progressista, né, da esquerda, desconstruir o quê? Uma coisa que já está construída, certo? Então eles alegam que tem alguma coisa construída, certo? Eles já estão alegando que tem uma certa tradição, algo construído. Que coisa é essa construída? Bom, que cada macaco tem que estar no seu galho, né? Um bom português, né? Como assim cada macaco no seu galho? Bom, o homem serve para seu ativo, certo? É ele que tem um pênis. Um pênis é o quê? Um pênis é passivo? Um pênis só recebe coisas? Ou o pênis vai lá e caça? Você tá entendendo? Vamos falar no português aqui, né? Que até falar de homem e mulher hoje tá um negócio meio nebuloso. Ai, é homem porque eu me sinto homem, eu me sinto mulher. Não, 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 não. Vamos falar no português grosso, né? Olha só, um pênis, ele consegue receber coisas na ureta dele? Não, né? Ou seja, o pênis só tem uma função só, ser ativo. Se um homem tem um pênis, né? Se ele tem lá o falo, evidentemente as atitudes dele têm que condizer com esse membro sexual dele, certo? A gente vai conversar sobre isso, tá, Ali? Se foi fácil desconstruir algo milenar, né? Então, assim, também não é a mesma coisa da mulher. Por que a mulher tem que ser ativa? Bom, só você olhar pra vagina, né? A vagina, ela consegue caçar algo, né? Ou ela só recebe algo. Um buraco que tem lá, né? Um canal como aquele, você faz o quê? Você tira o canal para fora, né? Você, entendeu? Você caça com o canal vaginal ou você só espera receber, né? Típico de quem é passivo. A passividade vem desse termo, né? Mais grotesco mesmo, né? De receber, né? De esperar, de ficar parado, né? O Ale tá zoando aqui. Ele tá falando aqui que eu tô falando coisas muito polêmicas, né? Mas caguei, né? Não gostou, mete o processo aí que a gente conversa na justiça. Eu sei que você não tá zoando. Então, assim, daqui a pouco eu nem tomar no Brasil, né? A pessoa que vai meter o processo aí vai perder logo o primeiro. Se Deus quiser, daqui próximos tempos eu nem tomar no Brasil. Conseguir minha cidadania, vou embora dessa porra, entendeu? Só tem macaco.
Pessoal com inteligência de macaco, entendeu? De chimpanzé. Quem dera, chimpanzé tem esse QI 90, né? Bota no Google aí, QI médio de chimpanzé, tá lá 90. Aí você bota assim, QI médio de brasileiro, tá lá 70, 80. Aí é complicado, entendeu? Quem dera, a gente fosse chimpanzé, até elogio isso, né? É, mas voltando ao assunto. Tô querendo fazer uma pergunta e tenho medo de cair o vídeo depois. Não, não, faz a pergunta a ele. Faz a pergunta aí. Vamos chutar o balde aqui, entendeu? Alguém tem que falar essas verdades duras aí, senão aí a gente fica louco, entendeu? É uma questão só de sanidade, não é de mudar a sociedade, não. É uma questão de sanidade. Você não pode mentir para si mesmo, tá? Então, assim, se as pessoas estão querendo desconstruir alguma coisa hoje, é porque tem algo construído, certo? Essa alegação de ter algo construído evidencia que tem algo intrínseco, que faz parte da nossa natureza, certo? Sem sombra de dúvida ali. Sim, é uma galera que tá doente mental, que devia estar no manicômio, né? São pessoas que estão sofrendo de profunda dissociação cognitiva, tá? E quem diz isso não sou eu, não. Abram aí o manual de transtorno de doenças mentais, que vocês vão ver aí o DSM-5 tá lá, disforia de gênero, disforia de gênero, né? Disforia de gênero é nada mais exemplificando que tem um Pablo Vittar hoje, né? É a pessoa que tá num corpo de homem, tem um cérebro de homem, tem pênis, mesmo que ele corte, né? E mesmo que faça cirurgia e tudo mais, se veste como mulher, é um travesti mesmo, é um traveco, né? O nome desse transtorno mental se chama disforia de gênero, tá? Isso é quem digo não, tá? Os psicólogos podem dar esse diagnóstico, entendeu? Então, se os psicólogos modernos, que são bem relativistas, que são bem pessoas que progressistas, muitas vezes caem no progressismo, eles falam isso, bom, né? E por que que isso foi aceito? Tá, depois a gente pode conversar sobre esse movimento mais sociológico, né? O que vocês precisam compreender é o seguinte, como o tema da aula, a gente está falando aqui sobre o desejo de poder do homem, se é mesmo o mesmo da mulher, né? Se tem alguma semelhança com o da mulher, e a resposta foi não, eu vou dar algumas fundamentações para vocês verem o porquê que não, né? Simplesmente por esse motivo, né? Ah, é como se fosse uma dança. Homens e mulheres é como se fosse uma dança. Alguém na dança tem que ser ativo e passivo. Se você está colocando ah, dois ativos, o que acontece? Cada um pisa no pé do outro, correto? Daí isso acontece? Agora, você está colocando dois passivos, não é uma dança. Vocês entendem agora a crise no casamento? Por que que é? Você tem dois passivos, dá ruim. Tem dois ativos, dá ruim. E você tem os símbolos invertidos, onde a mulher é ativa e o homem é o passivo, fica estranho. Por que que fica estranho? Você consegue imaginar uma mulher deitando um homem para beijá-lo? Sabe aquela cena de dançar com a par num baile? E aí a mulher que deita para dar um beijo no cavaleiro. Fica esquisito isso, não fica? Parece que tem alguma coisa errada, certo? Né? E as pessoas que são progressistas vão dizer assim, não, tem nada de errado, é uma construção social, esse seu pensamento foi imposto pela sociedade que tem que ser o homem, o ativo. Ah, vai catar coquinho, pelo amor de Deus, entendeu? Vai estudar um mínimo de antropologia, um mínimo de lei vital, lei natural, lei moral, entendeu? Vai estudar alguma coisa de antropologia metafísica, antropologia filosófica, sociologia, porra, entendeu? Antes de tentar ficar uma alegação dessa, não é que eu seja gostoso ou não. Tem gente que é extremamente mais bem capacitado de falar desse assunto do que eu, Klaus, né? Mas entenda o seguinte, se você quer falar e alegar alguma coisa, você não pode ser um mero papagaio. É isso que as pessoas estão sendo hoje, meros papagaios que repetem o que os outros na mídia, na rádio, nas novelas, no YouTube, dizem hoje em dia, né? E fica se achando o supra-sumo da originalidade, né? Isso tem no meio universitário a beça, um monte de professor que é papagaio, né? Papagaio, né, reproduz, né, o que o professorzinho dele falou e pronto, né? Ou simplesmente reproduz um único livro que ele leu na vida dele sobre o assunto, né? Ele leu um livro e falou, não, vou ler esse aqui, ó. Pronto. Li aqui um livro de 300 páginas, você já domina o assunto, eu preciso estudar mais. Porra, meu amigo, né? É complicado conversar contigo, né?
Então, assim, quando eu faço qualquer tipo de afirmação aqui, é baseada em vários tipos de fundamentos naquilo que eu estudei, né? Você quer saber a minha obra? Quer saber que eu faço? Quem sou eu? Basta saber o conteúdo que eu entrego. O que eu entrego é o que eu sou. O diploma, os títulos, as confrarias, isso aí você pode rasgar e limpar a bunda com isso, entendeu? Tá? Isso não significa nada. Por isso que eu não gosto de dizer que sou psicoterapeuta, que eu estou fazendo, inclusive, uma formação de licenciatura para ser professor e antropólogo de história. Por que que eu vou ficar falando essas bosta, entendeu? Para ficar massageando meu ego e fazer vocês acreditarem em autoridade, entendeu? Igual ele falou que vai buscar validação, entendeu? Eu não vou ficar me escondendo através de um papelzinho, né? Papel pintado. Não vou ficar me escondendo, porque eu sei que o brasileiro adora isso. Adora, né? Mas ele é doutor. Cláudio, mas ele é doutor. Doutor. D-O-T-O, doutor. Foda-se que é doutor, né? Tá falando merda. O brasileiro tem muito costume de olhar quem está falando, não o que está sendo falado. Já repararam isso? O meu movimento aqui é o inverso com todos vocês, e sempre foi. É sempre vocês prestarem atenção no o que eu estou falando, não quem está falando. Então, quando eu vou para uma área de sociologia e tudo mais, você fala assim, quem esse cara nem sociólogo é? Pois bem, né? Muito, assim, eu vou falar um negócio sem o mínimo de vaidade, beleza? É só um dado da realidade. Para muitos sociólogos, eu dou 10-0 neles, entendeu? Quantos livros você leu de tal assunto, sociólogo? Não leu nenhum. Porra, tem, assim, desculpa, isso acontece na área que eu professo, né? Eu pergunto para psicólogo, você leu esse livro? Que é um livro fundamental para tratar de tal transtorno mental. A pessoa não leu. Caralho, entendeu? Então, assim, brasileiro é um bicho de sete cabeças, né? É um kraken, porque é uma mistagogia de ressentimento, de inveja, de mesquinharia, de coisas tacanhas. Que, por exemplo, um monte de gente vai ficar se doendo porque eu tô falando palavrão aqui. Então, mete o pé daqui desse vídeo, entendeu? O palavrão serve para afastar vocês mesmos, que são todos molegas, moralistas, entendeu? Esse moralismo burguês, pequeno burguês. Ah, estou ofendido com um palavrãozinho, então mete o pé daqui, entendeu? Vai ser moralista na casa do chapéu, tá? Ah, então, assim, a gente foi pulando de tema em tema em tema até chegar aqui, né? Vamos voltar pro eixo, senão a gente fica falando, e uma coisa leva a outra, né? Efeito dominó, né? Vocês estão escrevendo um monte de coisa aqui. Hoje a mulherada tá querendo ser mais homem que o cabo, é verdade. Mas o poder como algo bruto. Vamos chegar nisso aí. Vamos chegar nisso aí. Inclusive tem muito professor ruim atrás de diploma, verdade. É, ficar falando isso, cara, esse negócio aqui, mas eu sou professor, eu sou mestre, eu sou sei lá o que, doutor, só esconde a inépcia da pessoa, né? Só demonstra a incapacidade que a pessoa tem de demonstrar o que ela é, o conteúdo que ela tem, ao invés de ficar se escondendo através de títulos, né? Então isso aí é deplorável, é digno de ridículo. Quando você vê uma pessoa assim, você tem que ridicularizar, você não tem que levar a sério. Você não pode discutir educadamente com gente assim, senão você vai levar a sério essa pessoa, entendeu? Você tem que ridicularizar, tem que rir, falar, tá, entendi. Então, esse teu papel aí, entendeu? É mais válido fala por você mesmo, né? Esse papel aí. Pronto, entendeu? Ridiculariza o negócio, né? Não leva nunca a sério. Vamos lá. Aí, assim, como eu falei, para não perder o eixo, né? Como a gente tem hoje, né, essa inversão, né, de símbolos, de signos, né, que vem de símbolos também, entre homem e mulher. Isso está invertido nas funções, na praxis. E ao mesmo tempo a gente já entende que o processo de desconstruísmo vem através de algo que estava construído. Que coisa construída era essa? Que os símbolos sempre foram aqueles, igual da dança que eu te falei, que um tem que ser ativo, outro passivo, e não pode ser invertido, porque fica estranho. Correto? Isso até aqui a gente falou, vocês entenderam bem. Agora vamos entender o seguinte, né? O desejo de poder. Agora vamos falar de natureza, não como está hoje, beleza? Porque hoje, como tá, vocês conseguem com olhos ver, né? Que tá assim, né? Vamos falar de natureza.
né? Natureza masculina, natureza feminina. O desejo de poder continua sendo o mesmo? Não. Por quê? A princípio, vocês têm que compreender o seguinte, vamos lá. Na lei pitagórica, vamos falar só de Pitágoras aqui, né? O número 2, simbolicamente falando, é o número da divisão. Não sei se vocês notaram isso. Preto, branco, noite, dia. Tudo que tem dualidade, homem, mulher, eles são avessos, eles são opostos. Mas unicamente na via da alma, nas coisas transcendentes, é o que a gente se une. Por isso que no catolicismo se diz que há a união das carnes, né? E que não são mais dois, mas três, né? Onde está Deus mediano, o homem e a mulher. Vocês estão entendendo? Agora, um casamento que é civil, por exemplo, não há nenhuma união com Deus, não é três, é dois. Logo, o dois remete ao quê? Entendeu? Você tem que estar analisando simbolicamente o negócio. Tá? Ó, o Ale falou que viu um comentário do matemático sobre isso. Isso aí é pitagorismo básico, elementar, né? Qualquer um que estudou Pitágoras sabe disso. O número 2 simboliza o quê? Dualidade, aversão, né? Ambivalismo, né? Entre os dois. Qualquer coisa com um 2, você vê que tem um certo tipo de rixa, um certo de contraste, beleza? Você vê, né? Vou dar um exemplo muito básico e bobo. A gente tem dois olhos, certo? Alguém que usa óculos sabe que o grau é evidente, que nunca fica o mesmo grau. É muito raro isso acontecer. Eu estar com um grau aqui e um grau aqui certinho, com o mesmo eixo, tudo certinho. É muito raro. Eu, pelo menos, nunca vi, nem sei se isso é possível, para ser sincero, né? Por não ter nunca visto, nem estudado, nem aprofundado sobre, nunca nem vi ninguém falando que, ó, eu estou com o mesmo grau, o mesmo eixo, tudo certinho do olho direito para a esquerda. Claro, olha que interessante, tudo que tem dois é oposto, né? Mas quando a gente fala de ser humano, a gente está lidando com alma, e portanto, dentro de um casamento, a gente não é mais dois, e portanto, três. Beleza? Ah, então, assim, a primeiro momento, vocês compreenderam isso. Show. Vamos dar continuidade. Na perspectiva do homem, o desejo de poder, ele se vem, vamos falar na parte instintiva, que é mais fácil. Qualquer coisa, vocês podem perguntar aí se vocês tiverem dúvida. Mas na parte instintiva, qualquer um consegue perceber o seguinte, olha, é até assim no reino animal, certo? No reino animal, há um mais forte, né? Atualmente, no meio Red Pill, pessoal, assim, o pessoal adora, né, esse Red Pill, ficar falando de alfa e beta, né? Termos que etólogos usam. Pessoas que lidam com etologia, pessoal, são pessoas absolutamente, pode-se dizer com tranquilidade, né, sem exagero, que são evolucionistas, são pessoas materialistas, são pessoas behavioristas, que tentam reduzir o ser humano a um animal, beleza? Como se fosse um pobre cachorrinho, um ser humano, né? Reduzido às partes sensitivas e nada de racional. Vamos falar assim no bom português, para ver se vocês compreendem. Então, assim, calma lá, a gente vai chegar lá, tá? Sim, a gente vai chegar lá, Ana. Pode ficar tranquilo. Daqui a pouco eu vou reler seu comentário, beleza? Então, assim, o desejo de poder do homem na parte instintiva, vamos falar nesses termos alfa e beta, né? É ser o mais forte do bando. Qual mais do bando que a gente tá falando? Quando a gente fala de ser humano, é um pouco difícil falar mais forte do bando, porque a gente pensa assim, tá, é mais forte profissionalmente, é mais forte fisicamente, é mais forte o quê? Psicologicamente, é mais forte em inteligência, é mais forte em quê, né? No homem há muitas essas possibilidades, esse leque de possibilidades de ser mais forte em habilidades, em inteligência, de experiência de vida, ser o mais sábio, então assim, tem esse tanto de oportunidade, né? Agora na mulher, o desejo de poder, eu vou dizer uma coisa aqui que não causa espanto nem para a pessoa mais progressista de unha pintada preta, sendo homem, né? É,
de esmalte preto, né? Já viu que tem os adolescentes que ficam se desconstruindo, pintando unha, né? Preto. Eu falo, nossa, isso aqui até eles vão concordar com uma coisa óbvia, né? A mulher, né? Vamos chamar assim, a fêmea, para melhor compreender, que a gente não vai falar de ser humano agora, estamos falando de bicho. A fêmea, ela quer o melhor do bando ou não? Vamos imaginar assim, um monte de leões. A leoa chega lá e fala assim: eu quero qualquer leão. Ela pensa nisso, né? Isso acontece na natureza, no reino animal. Pega qualquer coisa, sei lá, um cabrito, entendeu? A fêmea pensa assim: eu quero qualquer um me dá segurança, qualquer um me protege. Pega um lobo, né? A mulher, um lobo, ok, a alcateia de lobos é bem diferente, né? Há uma certa igualdade, né, entre lobos, né, fêmeas e machos, né? Porque tem uma força bem igual entre eles, beleza? Então, assim, vamos pegar em seres mamíferos que são mais evidentes, né? Como o do leão e da leoa, né? Fica mais evidente para a gente compreender. É evidente que existem espécies de animais que têm uma certa força igual e, portanto, a mulher realmente não. A fêmea, né? Não vai fazer questão. É, seria a brasileira um anta ao ponto de escolher o pior? Pois é. Então, assim, o ser humano tem essa capacidade de renunciar à sua condição, o seu juízo racional, viu, Ali? Não sei se você reparou isso. Tem muita de gente, uma pá de gente que prefere viver como bicho. Isso é uma escolha que o ser humano pode fazer. Agora, se você falar para um cachorro, faça jejum, ele não consegue fazer isso porque é uma capacidade racional, né? Se você falar para o cachorro, olha, aguenta essa dor aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Ou aguenta essa dor pelo seu dono, sei lá, não precisa nem falar de Deus, né? Fala pro seu cachorro, olha, aguenta essa dor aqui pelo seu dono. Ele vai falar, não, não aguenta essa dor. Você fala pro cachorro, mija no lugar certo, por mim, por favor. Aí você dá uns tapas nele pra ver se ele mija no lugar certo. Às vezes não mija, entendeu? Dá vontade de dirigir, faz o quê? Faz na cama. Faz no chão mesmo. Eu tive cachorrinho, minha mãe teve um cachorrinho quando eu morava com ela, né? Quando eu era mais novo, e era isso, cara. Nunca fez xixi no lugar certo, até hoje não faz. Você tá entendendo? Então, assim, você tá falando, né? É óbvio, né? Apenas o ser humano ele pode se agir como uma anta, como o Ale falou aqui, né? É uma escolha. Agora, os bichos, os vegetais, os minerais, não tem essa opção. Você não vê uma árvore falando assim: olha, agora eu quero sentir dor. Vou sentir dor. Ela não sente dor. Não tem capacidade sensitiva, juízo sensitivo, né? Sim, o bicho, ele parece que já vem programado certo, né? Você já viu no Discovery Channel, Ale? Como é que é? Se pare uma girafa. Você vê lá a girafa lá parida e, surpreendentemente, a girafa já cai sabendo andar. Aí você pega um ser humano, acabou de nascer, um recém-nascido aí, né? Minha filha mesmo aqui agora fez 6 meses agora há pouco. Não aprende nem a digerir leite, não aprende nem comer, digerir a comida e fica com cólica. Não sabe nem dormir. Tem que ensinar a dormir, entendeu? É só fechar o olho, entendeu? Não sabe, não aprende. O ser humano nasce uma tábua rasa, entendeu? Você tem que ensinar tudo pro ser humano, né? Então, assim, voltando, né? Que a gente sempre desvirtua e sai do eixo, né? No instinto masculino, no desejo de poder, sempre é de ser o mais forte. No instinto feminino, o desejo é sempre de se submeter a ser mais forte. Tranquilo? Então, assim, até a pessoa mais chatinha, a pessoa mais politicamente correta vai estar diante desse óbvio. Olha, na natureza funciona assim, né? A fêmea quer se submeter ao mais forte, não a qualquer um, porque qualquer um não passa segurança. O que você acha que uma leoa vai se submeter a um filhote? A um leãozinho filhote? A um leão extremamente que tem a capacidade, né, de ser o mais forte do bando? Você acha que vai se submeter a um leão beta? Não. Então, as coisas nesse sentido instintivo não se dão muito diferentes com os seres humanos. As mulheres hoje, por mais feministonas e empoderadas do sovaco cabeludo que sejam, elas querem algum tipo de segurança e confiança. Se elas não veem isso em qualquer homem, opa, elas viram a vertente para 180 graus e começam a buscar até mulheres, né?
ainda procurando nessas mulheres, mesmo nesse lesbianismo, algum tipo de alvo, algum tipo de gente que passa segurança, alguma mulher que passa confiança. Você tá entendendo? A frustração pode ser gigantesca com as pessoas do sexo oposto, né? É, você já viu o sapatão dar em cima? Pois é. Então, assim, né? Ah, não vamos nem discutir isso, né? O Ali falando que já pegou algumas sapatonas, né? Faz parte, né? Faz parte, é isso aí. Outra coisa que é politicamente incorreto dizer hoje, né? Que essas condições sexuais, elas não são estáticas. Deixa eu ser mais claro com vocês. É possível, com acompanhamento terapêutico, eu fazer vocês, se tiverem interessados, a desejar um apontador sexualmente. Você tá entendendo? Então tem a coisa mais plástica do que a sexualidade? Não tem. Tudo isso é plástico. Por isso que quando a pessoa fala pra você, eu sou homossexual, eu só gosto do mesmo sexo. Meu filho, pô, se você quiser fazer um esforço, é possível reverter isso. Assim como do heterossexual chegar e falar, eu quero ser homossexual, sei lá o quê. Ou ele falar o contrário, né? Perdão, eu sou heterossexual, isso é negociável. Mas se você fizer um esforço, você consegue reverter isso. Você tá entendendo? É a coisa mais plástica possível a sexualidade, né? Tanto você vê o tanto de gente, você já viram casos assim, de homens casados que se descobriram, entre aspas, né? Se descobriram que eram travecos, que eram homossexuais. Aí você pensa assim, peraí, um casamento de 30 anos, o cara se descobriu só depois, só quis sair do armário depois do 30º ano. Realmente, é a sociedade que é opressora, que reprimiu isso dele, ele que reprimiu isso e não deixou sair desde pequenininho. Não, cara, sexualidade é algo plástico. É algo modificável, é algo volátil, tá entendendo? Se a pessoa começar a criar muitos distúrbios mentais, ela pode guinar para alguma sexualidade na qual ela nem ela quer estar, né? Sei lá, tem zoofilia hoje, gente que se mete com animal. Se vocês querem saber, a AIDS veio por causa disso. Vocês esqueceram ou tem memória curta? A AIDS aconteceu por conta disso. Acho que foi, se não me engano, se não me falha a memória, foi lá na África que tiveram sexo com um macaco. Não sei se foi uma mulher. Aí trouxe essa doença para o mundo inteiro. Por causa de um sujeito que quis transar com um macaco. Sei lá que pessoa é essa, será homem ou mulher? Você tá entendendo? É, comer o rabo do macaco, né? Foi isso. Uma coisa assim que eu já li sobre isso. Porra, né? Entendeu? Vocês estão rindo pra caralho aí, né? Eles estão confusas depois das pessoas, né? Com orientação sexual, que tá estática, né? Supostamente elas voltam ao normal, né? Voltam ao normal. É aí que tá, entendeu? É aí que tá. Eu já atendi uma par de pessoas que falam, mas eu tive situações sexuais na infância, que fui molestado, e etc. Isso me condicionou a eu estar na sexualidade insatisfeita que eu estou hoje. Aí fica no critério de vocês, na imaginação, que sexualidade é essa, tá? Então, como eu falei, qualquer tipo de sexualidade, mesmo heterossexual, que é mais comum, né? Que é mais comum. Por que que é mais comum? Bom, isso aqui já tá meio que engatilhado em todo mundo, né? Entendeu? Para preservação da própria espécie, a gente faz o quê? Faz filho com sendo homossexual? Tesoura com tesoura? Espada com espada? Faz filho, entendeu? Espada, espada foi ótimo. Entendeu? Tá entendendo a dinâmica que eu fiz aqui da tesoura da espada? Pois bem, entendeu? Estão rindo pra cacete. Tô botando de propósito pra vocês ficarem rindo. Vocês estão entendendo? Então, assim, por que o heterossexual é o mais predominante? Bom, porque faz parte do instinto mesmo, né? Estamos falando de bicho ainda, então faz parte da preservação da espécie, né? Até o evolucionista, o progressista, o politicamente correto vai concordar com esse óbvio que eu tô falando aqui. Eu tô falando que a grama é verde, né? É, pois bem. Então, assim, pessoal, falando da parte instintiva, ficou muito óbvio isso, né? Show de bola. Agora vamos falar da parte mais racional da coisa, né? Mais transcendental, né? Mais sobrenatural, beleza? Vamos falar de aspectos mais antropológicos do negócio, tá? Por que as coisas são assim, né? Entre homem e mulheres? Por que o desejo de poder do homem é estar sendo mais forte e o da mulher se submeter a ser mais forte?
Bom, pelo simples fato do que é o seguinte, olha, a mulher quando olha sobrenaturalmente para si mesma, ela se vê a constituição biológica dela como prisioneira de si. Então ela tem um respaldo psicológico, a gente tá falando agora do aspecto psicológico, de alma, de sobrenaturalidade, de transcendência, beleza? O aspecto dela psicológico fica absolutamente defasado. Absolutamente. Essa defasagem dela faz com que ela queira um ombro amigo. Toda mulher necessita desse ombro amigo. Você pode ter a vocação celibatária. Você pode ser freira se quiser, mas você vai ter esse ombro amigo em alguma entidade. Essa entidade, para as freiras, são chamadas de Deus, são chamadas de Jesus. Você tá entendendo? Psicologicamente, a mulher autossuficiente é tipo subir para baixo, não existe. Não existe mesmo, tá? Então o desejo de poder da mulher ainda se submete a isso. Depois disso, tudo que eu expliquei aqui, vocês já entenderam o contexto do porquê que é assim, que funciona assim a vida, né? Então acredito que algumas feministas são possíveis freiras? Que pergunta. Existe bondade no coração delas e estão confusos? Ah, entendi agora essa pergunta. É como se fosse o ato de ser feminista, é como se fosse um celibatário involuntário, né? Um celibato involuntário, quase como se quisesse, no fundo, ser freira, né? Pergunta boa. Foi isso que eu entendi? Se foi isso, foi uma pergunta boa, como se fosse um movimento inconsciente, né? Porque se fosse só ler a primeira frase, parecia que. Enfim. É, pergunta muito boa. Tem uma frase de Santo Agostinho que explica isso, né? Muito bom, né? Que por mais. Eu vou parafrasear, tá? Que eu não lembro certinho. Ele fala assim: por mais que tentem fugir de Deus, as pessoas criam caricatura de Deus, aspectos de Deus, e não conseguem fugi-las. Dão esse nome de Deus com D minúsculo em algumas coisas. Então, assim, as mulheres estão fugindo do aspecto da lei natural de que elas, feministonas, precisam se submeter a alguém que sintam confiança, segurança, se sintam protegidas, se sintam verdadeiramente com alguém parceiro, companheirismo, não é isso que elas vivem falando? Mulheres adoram falar isso com. Por que você é casada, fulana? Ela fala, porque eu tenho parceria, companheirismo no meu casamento, né? Traduzindo, ela quer alguém que resolva problemas, alguém que passe segurança para ela e confiança. É só isso, né? Só isso, né? Porque ela já entendeu que ela é uma fábrica de problemas. Mulheres adoram fabricar problemas, inclusive problemas invisíveis, né? E sem soluções, né? Elas mesmas já concordam com isso quando eu falo um negócio desse, né? Toda mulher que é honesta consegue analisar assim mesmo e ver realmente, né? Eu crio muitos problemas, geralmente. Problemas esses que muitas vezes são invisíveis, são fora do meu controle, mas eu vivo produzindo mesmo assim. É, então, assim, a questão da mulher, né, estar buscando o feminismo nada mais está buscando do que uma ausência transcendente da possibilidade de submeter alguém por revolta. Não é revolta com os homens, não, é revolta com ela mesma, ela não aceita a si mesma. Esse povo que fala de amar-se, amor próprio, mas a última coisa que eles amam é eles mesmos, eles não aceitam. Você já viu um traveco, né, que cortou o próprio pênis, amasse mesmo? Se amasse, não teria cortado, entendeu? Não faz sentido nenhum isso, né? Muito menos faz sentido você tentar destruir a possibilidade de dois sexos, colocando vários gêneros, né? Gêneros fluidos, vários nomes de LGBT, QI, sei lá o que. Se você está querendo destruir algo que você a todo momento imita, né? Então, qual é a imitação da lésbica? A pessoa que é lésbica está tentando agir como homem. Ela só sabe o que é ser lésbica porque ela está tentando imitar um homem. E vice-versa para todos os tipos de posições e posturas sexuais. Elas sempre estão imitando ou homem ou mulher, ou homem ou mulher, ou homem ou mulher, e ao mesmo tempo querem destruir. Repararam isso? Destruir que existe sexo masculino e sexo feminino. Então isso é assim, é subir para baixo, entendeu? É o nível de absurdo de doença mental que a gente está vivendo hoje.
Que as pessoas querem destruir uma coisa que elas mesmas estão imitando a todo momento. Elas precisam de um parâmetro para saber o que que é ser masculino. Se não existe o aspecto do que é ser masculino e feminino, como é que a pessoa vai imitar? Como é que um viado, um homem, vai imitar uma mulher se ele nem sabe o que é mulher, o que é o sexo feminino? Você tá entendendo? Isso, caralho, né? Não faz sentido. Não faz sentido. É... Aham. Desejo médico, sim. Não vou nem entrar no desejo médico, não dá tempo de explicar tudo isso. Tá. Inclusive, estou até com um livro do Jean Leckel aqui, né? Sobre a teoria do desejo mimético do Girard, né? Ele foi um estudioso, inclusive estudou com o René Girard, né? Muito bom, viu? Recomendável. Daqui a pouco tem um vídeo no canal falando sobre isso. É... Então, assim, na parte sobrenatural, na parte psicológica, é evidente que a mulher, ela precisa de outrem. Ela precisa de outrem. Quem é esse outrem? Pode ser uma entidade chamada Deus, pode ser essa entidade chamada Jesus, que no fundo são a mesma coisa, né? É, duas pessoas, um só Deus, né? Ou pode ser nesse entidade que ela chama de marido, tá? Ou de parceiro, seja o que for, né? Agora, quando tem essa ausência, vamos chamar assim, essa ausência paterna, o que que tem? Tem uma lacuna gigantesca, onde a ânima da mulher, ela não, agora usando o termo junguiano, né? É, ela não encontra um aspecto masculino na qual ela pode vivenciar nela mesma. Ela só vê como a absoluta passividade. Eu atendo e vejo pessoas que estão nessa condição. Como não tem alguém que casou, vamos falar bom português, né? Alguém que casou, um homem, alguém que não, ela se submeteu, sei lá, a um convento, seguindo, sei lá, uma vocação celibatária, religiosa, ou mesmo que ela seja celibata e leiga, né, que está no mundo, não precisa nem estar no convento, nem estar casada, mas na vocação dela, ela está celibata. Esse tipo de pessoa, se ela não se submete ou a Deus, a um homem de carne e osso, né, ela fica neurótica. Ela perde toda e qualquer tipo de atividade. Preste atenção, a mulher não tem que ser absolutamente e radicalmente passiva. Por isso que o Jung falou do anima e animus. Cada um de nós, a gente tem um aspecto feminino e masculino dentro de nós. Você sendo homem ou mulher, você tem que ter um pouco de atividade e passividade. Senão dá ruim. Senão dá ruim na sua psique. Você tá entendendo? Então, as mulheres que têm, eu vejo assim, já atendi pessoas assim, viu? Que não tem marido, não se submetem a Deus, nem a submeter o marido, nem a submeter a Deus, elas ficam absolutamente passivas, radicalmente passivas, aí caem em transtornos de pânico, tem medo de morte, porque a passividade só encaminha para um único canto, que é vegetar até a morte, entendeu? É interessantíssimo isso, meus amigos. É interessantíssimo isso. Então, assim, a mesma coisa também para o homem, né? A questão que eu digo da mesma coisa do aspecto masculino e feminino. É necessário ter esse ânima e ânimos dentro de nós. Se falta essa ambivalência em proporção, se é zerada um dos dois, a gente tem consequências, tá? Da mulher é esta que eu evidenciei aqui. Qualquer um que tenha olhos, observe. Pessoas que terminaram sozinhas, sem marido e sem se submeter a Deus, o que sobrou para elas? Neurose, transtornos mentais, obsessões, vários comprometimentos mentais, né? Só o que sobrou foi isso. Qualquer um que tenha boa vontade, observe a realidade, não acredita que eu estou falando, não. Observe a realidade com seus olhos. Claro que eu tenho, olha. Estou falando só de casos que eu conheço, né? Só de casos que eu conheço, que eu atendi de gente que eu conheço, gente próxima, que eu já falei pessoalmente. Nunca vi ninguém terminar sozinho. Mulher, não. Pois bem, observe uma mulher que tente terminar sozinha. Agora, homem vivendo sozinho, né? Aí os aspectos, as consequências são outras, né? São outras. Não são essas da mulher que eu disse, né? Aí a consequência do homem que vai viver sozinho são outras, não é isso que eu tô falando.
Falando só da mulher até agora. Eu lembrei de um fragmento do Cheston onde fala que não acredita em velhas solteironas. O Cheston é sempre muito cômico, né? Falo isso porque a gente. Peraí, deixa eu ver o que estão falando aqui. Falo isso porque eu acho que a galera troca ideologia pela religião. Ah, é verdade, é evidente, né? E fica revoltado com esse poder natural. Pois é. Pois é, ele disse tudo aqui. Não tinha lido isso que você mandou. É... Bom, aí a gente falou da mulher, né? Esse aspecto psicológico, onde ela precisa se submeter, né? Ou a Deus, que é uma figura paterna, ou o marido, que querendo ou não, recorre também a uma figura paterna, né? Então, a mulher que termina morando com os pais até o fim da vida, ela consegue reparar o seguinte: peraí, a figura paterna que até então eu desejo, que é o pai, né, que sempre ela admira, que sempre vê como parâmetro de paternidade, tem um fim, tá morrendo já, entendeu? E aí que vem as neuroses, porque ela não aceita esse tipo de morte. É onde vem o pânico, o medo da morte, a repreensão da consciência de morte, entendeu? Sim, a figura masculina tem um poder do cacete, né? Né? Tem bastante. Dá pra gente se debruçar nesse tema até amanhã, tem muita coisa pra falar, né? Agora, vamos falar um pouquinho pra gente já encaminhar pro final. Como eu disse, estou cansado, né? É, sobre a figura masculina, tá? O que o homem precisa, sobrenaturalmente, falando psicologicamente, é, para poder ter esse desejo de poder, de sentir que está no poder. A questão do poder para o homem é muito mais importante. Vocês conseguem visualizar agora? Depois de tudo que a gente falou até aqui, é muito mais importante do que para a mulher. Por quê? A mulher, ela quer buscar esse poder. Ela quer ser desejada. O homem, ele quer desejar. Essa é a natureza intrínseca de ambos, né? Enquanto o homem quer desejar, a mulher quer ser desejada. É que nem numa dança, como é que é? Alguém tem que mover e o outro tem que se deixar conduzir por essa pessoa que está movendo, certo? Então, o homem, a questão do poder é muito importante porque ele tem que se sentir, é, vou usar termos, né, religiosos para vocês entenderem. Ele tem que sentir o líder da casa, o cabeça da casa. Ele tem que sentir, presta atenção nessa palavra, né, ao menos sentir. Ah, Klaus, ele não é porque eu ganho mais do que ele. Se dane, faça ele se sentir em outros aspectos. Ah, não é, Klaus, porque eu tomo hormônio e sou mais forte fisicamente que o meu marido. Não importa. Tenta fazer de outros aspectos ele ser o mais cabeça da casa. Sabe por quê que eu digo isso? Porque é o seguinte: ele olha lá fora, no mundo, ele só vê disputa. Um lugar onde ele só vê disputa, é evidente que tem mais fortes e mais fracos. Nesse mais fortes e mais fracos, o que acontece? Provavelmente, o homem sabe disso, tem alguém mais forte do que ele. Ah, eu sou faixa preta em judô. Tá, tem um cara que é faixa preta em jiu-jitsu, desce o pau em mim. Entendeu? É assim que funciona a vida. Ah, eu sou o Elon Musk, bilionário. Tá, mas tem alguém que pode chegar a pegar meu cargo de bilionário e ser trilionário, né? Ou um Bill Gates que começa a ganhar mais do que eu, né? E aí, né? Então, assim, a vida para o homem é visto com um aspecto muito pessimista. Mas quando ele olha para a mulher, ele vê assim, cara, aqui eu consigo ser alguém, eu consigo ser útil, eu consigo ser capaz, ela acredita em mim, ela precisa de mim. Essa mulher, ela precisa de mim. E aí vem aquele aspecto de poder no sentido dele se sentir foda. Essa é a palavra, no bom português falando. Ele quer se sentir admirado, ele quer se sentir foda, quer se sentir cada vez mais potente. Potente contigo emocionalmente, potente contigo psicologicamente, potente contigo sexualmente. Que homem que, quando você fala pro seu marido, né? Mesmo estando 20 anos de casado, você fala assim: ah, essa noite você me deixou louca. Que homem que não fica louco ouvindo isso? Falando assim: caramba, minha esposa se satisfez por conta de mim. Eu sou útil. Só eu satisfaço ela. Isso é do caralho. Entendeu? Nenhum homem vai falar assim: ah, tanto faz, se eu mandei bem na cama hoje com a minha mulher. Não, isso aqui mexe no ego do masculino, né? Mesmo você estando 20 anos casado com a mulher,
né? Ela fala um negócio desse, é um negócio que mexe no ego dele. Então, assim, em todos os aspectos, você falar assim, eu me sinto segura no seu lado, meu amor. Isso aí mexe com o ego do homem, entendeu? Esse é o desejo de poder do homem. Ele se sentiu foda, mas não é se sentir foda na vida. É com uma mulher. É com aquela mulher que ele sabe que precisa dele. Você tá entendendo? Esse é o desejo de poder do homem. Agora, a gente tá falando de uma pessoa que tá casada, certo? A gente pode falar na pessoa que tá no celibato. Beleza? Mas deixa eu ler aqui rapidinho no chat, vocês estão mandando um monte de coisa. Eu trabalhei com um homem que tinha uma mulher excelente. Rapaz, ele trabalhava até no domingo para levar dinheiro para casa. A mulher era feminina com ele. Pois é, quanto mais. Olha só, vou dizer uma coisa óbvia, né? Vamos lá. Quanto mais passivo uma mulher, mais ativo será um homem, né? Quanto mais você se deixa levar pelos movimentos na dança, mais a dança será perfeita. Não é assim? Vocês já dançaram? Já dancei valsas, já dancei um monte de coisa quando eu era mais novo, né? Hoje não tem, levo jeito pra porra nenhuma disso. Tô ficando velho, né? A minha alma sempre foi de velho, agora o corpo tá começando a chegar no de velho, né? Então, assim, não tem mais paciência pra dançar, a não sei que minha mulher anime, né? Que a outra é velha também que não anima pra nada, né? Achei alguém que é igual a mim, né? Não tem paciência pra essas coisas. Então, assim, bom, é evidente isso, né? Quanto mais uma pessoa se deixa levar, a pessoa que está conduzindo a dança, mais excelência terá, entendeu? Klaus, eu não tenho nada disso. Fiquei pensando nisso sobre eu acostumar a ficar sozinho. Sim, sim. Você não tem nada disso o quê? Nessa parte que eu não entendi que você não tem nada disso. Nada disso o quê? Ah, não tenho parceira. É, pois é, você tem que descobrir sua vocação, né? A única vocação que importa é essa. Se você vai continuar, né, celibatário ou no matrimônio ou se na vida religiosa. A única vocação que importa é essa. O único chamado que você tem que atender é esse, porque Deus te fez por alguma razão ali. Deus não te escolheu entre milhões de espermatozoides e falou assim: toma o rumo que você quiser aí, que se dane, entendeu? A vida não tem sentido, você veio do nada e do nada voltará, né? Entendeu? Então, assim, de milhões de espermatozoides você foi escolhido, tá? Pra quê? É pra fazer o quê? Qual é a minha missão? Para isso que o nome vocação lida com isso, vocare, chamado, né? Do latim vocare é isso, chamado, atender um chamado. Então você tem que descobrir, cara. Sim. O que a Ana falou que é interessante, né? Que a alma do homem precisa ser pai de alguma maneira, você precisa ser pai de alguém. É interessante isso, né? Se falar de pai no sentido de figura paterna, nesse sentido útil, no sentido que a gente estava conversando aqui, né? Nesse sentido simbólico, ser útil, né? Usando essa palavra pai, né? Com sinônimo de ser útil, é interessante, porque você parar para perceber, é isso onde eu gostaria de chegar. O aspecto psicológico, e portanto que vai para além do instinto do homem, não é apenas de ser o mais forte, mas de simplesmente ser útil, de se sentir útil, de se sentir foda. Agora, como é que você vai fazer isso? No matrimônio fica evidente. Você precisa da colaboração dessa outra pessoa, né? Você tem que escolher bem. Você vê algum aspecto de disputa contigo, mete o pé. Tenta achar o máximo de mulher passiva possível. Só cuidado para não buscar tanta passividade que a mulher só é radicalmente passiva e esqueceu um pouquinho da atividade que tem que ter, né? Já viram aquele símbolo do taoísmo, né? Do yin yang, né? Tem que ter um pontinho lá naquele preto todo que é branco. E tem que ter um pontinho preto naquilo tudo que é branco. Entendeu? É assim como mulher. Esse é o ânima e o ânimos, né? Que o Jung estava explicando. Tem um monte de gente que se debruça nesse tema, por começar a família do próprio Jung, né? Acho que é a filha dele que escreveu Anna Jung, é uma coisa assim o nome dela, né? Sobre um livro que tá na Amazon, tá baratinho, R$ 20, né? Sobre isso. Eu li aqui no Kindle e tudo mais. Muito bom. De falar sobre ânima e ânimos, né? É, então, assim, peraí, deixa eu ler o que você tá falando.
Seria o momento de arrumar alguém sério? Talvez estejam passando um tempo do poder. Talvez eu vá casar depois dessa aula. Talvez eu vá casar depois dessa aula. Ah, meu irmão, mas como escolher hoje? Onde encontrar? Mulher tá mais difícil de encontrar que nota de tre- Olha ali, olha só. Vou te falar, vou compartilhar uma coisa contigo, tá? Eu já estive na mesma situação que você. Eu já tive esse mesmo pensamento que você. Eu achava que não tinha mais jeito, porque eu, desde meus, sei lá, 16 anos, eu nunca pedi nenhuma mulher em namoro, porque eu sempre vi que não valia a pena. Minha primeira namorada foi minha esposa, até bonitinho falar isso, né? Mas eu tive muito discernimento. E olha que eu era mulherengo, era canalha. Pra você tem uma ideia, eu tive uma mulher que eu fiquei com ela 8 meses sem pedir ela em namoro. Mas pra que também, né? A mulher se oferecia pra tudo. Pra convivência, pra sexo, entendeu? Por isso que eu falo pra vocês mulheres, quando eu falo pra vocês mulheres, no casamento é isso, aconselhando em relacionamento, não entregar o ouro, não entregar convivência, não deixar essas coisas acontecer, porque assim o cara fica acomodado. Eu sei porque eu já pratiquei isso. O maior canalha, o maior pulha número um era eu, entendeu? Então assim, onde eu quero chegar? Esse tipo de desespero é normal, porque você olha para os cantos e você não vê muita gente disponível, porque não tem os mesmos princípios que você. A chance que você tem, olha, é usar esse seu desespero para procurar nos lugares certos. Agora aproveita que você é homem. Imagina que para a mulher tá muito mais difícil. Muito mais difícil. Sabe por quê? Porque ela vê ao redor e só tem gente que não comer ela. E ela não pode correr atrás de ninguém. Você pode correr atrás de alguém. Falar assim, não, agora eu vou numa igreja, na missa tridentina, que lá tem, geralmente, entre as pessoas mais sérias, pessoas mais tradicionais, pessoas que estudaram. Foi assim que conheci minha esposa, foi na missa tridentina. Ela era do coral e eu era acólito. Chamei ela pra sair, acabou. Conheci ela, falei, isso aqui que eu quero, acabou. Entendeu? Agora não adianta você vai na missa nova, e eu não tenho nada contra a missa nova, não acho que ela seja ilícita, como um monte de tradicionalistas acham, tá? Mas na que da missa nova tem um monte de gente que usa anticoncepcional, tem gente que fica falando que tem que sair por aí e ser feliz, que sei lá o que. Então, assim, como é que você vai achar uma mulher que preste ali dentro? Desculpa, né, falar o óbvio, né? Cara, entendeu? A missa nova que tem aí hoje, né, é generalizada. É um monte de gente perturbada, é um monte de gente que é protestante infiltrado, entendeu? Na praxis, é como se fosse um protestante. Cada um lê a Bíblia à sua maneira, faz a interpretação à sua maneira, é contra e a favor alguma coisa dentro da igreja. Bicho, se você é católico, você não pode discordar nada da doutrina. Então você sai do catolicismo. Aí você vai ver padre falando isso na missa nova? Não vai, por quê? Porque ele quer o dinheirinho da paróquia. Ele quer o dinheirinho, senão sustenta o trabalho dele, entendeu? Então é isso aí, cara. Esse é o estado que a gente está hoje, né? As pessoas prostituindo sua personalidade, prostituindo sua vocação, prostituindo o seu sacerdócio em troca do Momon, né? É o demônio que está diz na Sagrada Escritura, né? Se não me engano, era Momon, Monar, não sei. Esqueci agora o termo árabe que usa, né? Hebraico, sei lá, porra. Eu tô cansado já. É Mona, Monar, sei lá. Então, assim, existe um demônio do dinheiro, né? Isso é evidente. A Ana falou que você tá indo nos lugares errados. Pois é, cara. Olha, os lugares onde eu ia, olha, deixa eu contar um segredo. Era o quê? Balada, era bar, né? Era na missa também. Olha que interessante. Eu levava essas pessoas do balada do bar que eu conhecia, nos pubs, lá da Zona Sul do Rio de Janeiro. Parece ir pra uma porrada de lugar, né? Nos shows de rock que eu ia, chamava a menina pra sair. Lá no meu trabalho mesmo, no meu próprio trabalho de repositor, chamava a caixa lá pra sair. Era com boas intenções, eu queria conhecer a pessoa, não queria comer ela, entendeu? Queria comer ela. Meu aspecto era assim, quem sabe uma pessoa que vai somar na minha vida? Eu pensava logo assim, na maior boa vontade mesmo, né? Nunca, não vou falar nunca, né? Não me lembro de todas as fases da minha vida. Mas na maioria das vezes, eu chamava com essa intenção, não era com a intenção de sexual, né? Deve ter algum momento que eu me chamei sexualmente, sei lá, não vou lembrar de todas as fases da minha vida. Mas é isso, entendeu? Você tá indo nos lugares errados, chamando nos lugares errados, né? Aí é tipo você tentar separar e filtrar a água do mar, né? Você tá no meio do mar, aí você quer pegar logo a água do mar para filtrar e ficar potável, entendeu?
Muito difícil acontecer isso. É o que eu tava fazendo, igual você. Não sei se você tá fazendo isso, né? Vou acabar de ler aqui. Mas eu tava tentando filtrar a água do mar, chamando pessoas do bar, mulheres da balada, sei lá o quê, pra ir pra missa comigo. Ela até ia. Ia assim, mas depois, e cadê a conversão? Não tem. Simples assim. Entendeu? Caramba, muito interessante. Nunca namorei, nunca fiquei com ninguém, nem vontade de ser canalha. É, vou bater e Itapipoca atrás de mulher, talvez eu encontre lá. Sei lá, Itapipoca fica onde? É legal lá? Esqueci que tu é carioca, tu vivia na putaria de modo natural, exato. Pois é. Olha que eu era, vamos chamar assim, bem recatado, viu? Bem reservado, bem tranquilo. Nunca, eu até desprezava e brincava com pessoas que ficavam falando, ah, pegar mulher, virava meme isso com os colegas meus, né? Ele falava, o cara vai lá na balada pra pegar mulher, olha, mó otário. Tipo, na balada pra se divertir, pra rir pra cacete das pessoas bêbadas. É pra isso que eu ia na balada, né? Rir pra cacete das pessoas que estão lá bêbadas, falando merda, né? Fazer amizade com gente nova, gente louca. Pra isso que eu ia na balada. Agora vai na balada pra pegar mulher. Ou o cara que vai malhar pra pegar mulher, entendeu? Isso é ridículo. Eu sempre tratei isso como ridículo. Graças a Deus, essa infelicidade eu nunca trouxe pra minha própria biografia. Porque se eu fosse olhar pra trás, eu ia falar assim, puta que pariu, que merda, hein? Que merda, cara. Se eu fosse esse tipo de pessoa, hein? Dizem que o amor atrai. Ama a Deus em primeiro lugar e seja fiel a Deus e as coisas vão acontecer. Pois bem, é. Também tem outra frase que é muito mais eficaz, que é essa que você tá me dizendo aqui, né? É o seguinte, a frase: não peça a Deus uma mulher, se nem homem você ainda. Essa frase não é minha, não, é de Dom Bosco. Não peça a Deus uma mulher, uma namorada, se nem homem você ainda. Então, se você tá agindo como eu agi, como um canalha, né, que não tá nem aí pra nada, no máximo que eu tinha, que era a disposição de ter uma namoradinha, mas também era só namoradinha, não queria casar, né? A minha idade que eu tinha, 17, 18 anos, né? Aí com 19 já amadureci e falei assim, quer saber? Cortei tudo. Fiquei num bom tempo, depois de anos na baixaria, fiquei um bom tempo no celibato, graças a Deus, até encontrar minha esposa quando eu tinha 23 anos. E aí pedi em casamento. A melhor coisa que se faz é isso, celibato, que aí a testosterona fica lá em cima, né? Você não tem retenção de seminal, testosterona lá em cima você raciocina melhor, você fica mais inteligente, aí você fica olhando pra esse pessoal, é tipo pessoa que faz jejum, e aí a pessoa tá acostumada a fazer jejum, aí vê outra pessoa comendo pra cacete e fala assim, caramba, que nojento, caralho, a pessoa come que nem um bicho, meu Deus, entendeu? Você olha, não é por questões de, ah, eu sou superior a ela, não é isso, é uma questão do tipo assim, caramba, eu comi assim, igual bicho, eu não me via comendo igual bicho. A pessoa que, jejum, que faz jejum, ela tem essa percepção, que ela não tem tanta necessidade de comer. Aí quando vê alguém comendo com muita vontade, você não vê e fala assim, caramba, que nojento. Caraca, que necessidade tem isso? Entende? Tenta fazer jejum pra vocês verem o que acontece. E essa é a percepção que vocês vão ter. A mesma coisa também da questão do homem que era mulherengo, aí ficou anos no celibato, ele olha pra essas pessoas e fala assim, caralho, que desnecessário. Ficar levando qualquer mulher pra cama. Que bosta é essa? Entendeu? Não que eu. Você pergunta pra um homem, você quer isso? Evidentemente que eu quero, né? Mas com qualquer uma fica zoado, minha cabeça fica zoada, meu peito fica vazio, entendeu? Por aí, metro quadrado. Lá é o único lugar do Ceará que tem missa tridentina. Ah, tá, esse local de Damonte. Beleza, vá pra lá, olha. Vai lá, quem sabe, assim, olha, vou dizer uma coisa ali. Quem sabe lá você encontre alguém. Mas não é certeiro, porque você tem que entender o seguinte: as pessoas do lado de fora que você está procurando já está difícil. Por quê? Porque elas não têm princípio. Você está procurando filtrar a água, deixar potável uma água no meio do mar. Agora, se você ir no meio de uma lagoa, né, sei lá, no meio de uma fonte, uma cachoeira, ela tá jorrando água no meio do interior, que é isso que você tá tentando fazer na Mista Argentina, talvez você consiga filtrar uma água ali e falar assim, isso aqui dá para beber. Isso aqui dá para levar para minha vida. Vou me apegar aqui a esse riachozinho aqui, essa torneirinha aqui, sei lá,
entendeu? Você entendeu a analogia, né? Então, assim, não é certeiro, porque essas pessoas que estão na Tridentina, pelo menos elas estão tentando, né? Não tô dizendo que não vai ter gente, mulher piranha no meio da Miss Tridentina. Tem, ué. Ai, coisa mais óbvia isso, né? Eu tenho que dizer isso porque as pessoas que estão assistindo não vão ficar achando que é garantido, né? Ah, vou na Miss Tridentina porque o Klaus encontrou a esposa da Miss Tridentina, vai dar certo. Ué, às vezes tem um monte de piranha mesmo lá, né? Mulher que só quer dar e ir embora, entendeu? Aí você vai ficar triste, vai dizer, pô, né, depositei minha esperança até nisso, Satanás zoou minha cabeça, entendeu? Casar é difícil, não casar também é. Escolha qual difícil você quer. Tipo isso, Ana. Mas assim, meu irmão, ir pra missa pra ir atrás de mulher não é meio errado? Não, cara. Olha só. Essa pergunta sua é boa, tá? Porque assim, do jeito que eu falei, realmente parece que eu tô reconciliando você da missa tridentina para você buscar a mulher. Não se trata disso. Se trata de você fazer parte dessa comunidade. E se você, por acaso, achar alguém interessante, chama essa mulher pra sair. Pra você estar num ambiente mais agradável, mais de pessoas que comungam os mesmos princípios que você, mais tradicionais e tudo mais, do que, entendeu? Do que você tá na missa nova lá, aí chama a mulher que tá cantando pra sair, né? Porque você achou ela bonita. Chega lá, a maior piranha de todas que assume que faz aborto, que é a favor do aborto, que. Porra, entendeu? Aí, católica não teve nada na prática, entendeu? Tá ótimo. Manda bala então ali. O tempo tá passando. O tempo tá passando para todos nós. Casados, não casados, pessoas que estão desesperadas buscando sua vocação, pessoas que estão incomodadas com sua solidão. Eu fui o tipo de pessoa que, se você abrir meu Instagram e ver a primeira postagem que eu fiz, foi contando essa história, do incômodo da minha solidão, até chegar na minha primeira namorada, minha esposa. O incômodo da minha solidão me fez quase um dia chamar uma prostituta para me fazer companhia. Quase que eu contratei, né, uma prostituta para além de ter relações sexuais com ela, era para sentar e conversar mesmo. De tão sozinho que eu estava. Isso era uma disposição clara de que eu cada vez mais compreendesse o seguinte: a minha vocação era matrimonial. E eu já tinha feito discernimento vocacional com padres, retiro, todos eles falaram a mesma coisa. Não, sua vocação não é aqui, sendo padre, não é sendo religioso. Vá descobrir outro canto. E eu, quando tive essa confirmação, fiquei aliviado, porque eu queria sempre matrimonial. Sempre matrimonial. Eu não sirvo para ficar sozinho, né? Eu sou o completo Adão mesmo que tá lá, né? Não é bom para o homem que esteja só, né? Que tá lá em Gênesis. Esse sou eu. Entendeu? Mas tem homens, como por exemplo o Donato, vocês conhecem bem, ele vive um celibato, é um homem já de idade, né? Sempre viveu no celibato, ele viveu sempre bem. Tem pessoas que têm vocação, chamado para isso. Não se incomodam, estão tranquilos, de bem com a vida. Claro que eles têm tentações, né? Quem não tem tentações instintivas, né? Até a pessoa que é casada tem tentação. Tô casada aqui com a minha mulher. Tenho atividade sexual normal com ela no dia a dia. Aí passa uma mulher com um rabo desse tamanho na rua. Porra, entendeu? Sim, eu tenho que desviar o olhar. Entendeu? Tentação vai ter em todo lugar. Eu estou renunciando a todas as mulheres, assim como minha mulher está renunciando a todos os homens que ela podia ter. Entendeu? Ela podia se envolver com qualquer homem, mas escolheu eu. E vice-versa também, eu com ela. Então, tentação sempre vai ter pro celibatário, pro casado, pra pessoa que é freira, pra pessoa que é padre. Não, não pense que não vai ter. Você quer ter paz? Então morre e torce para ir pro céu, meu filho. Que aí você tem paz, entendeu? Agora, paz nesse mundo você não vai ter nesse vale de lágrimas. Beleza? Pessoal, quem não fez a contribuição mensal, faça agora. Me chame no WhatsApp. Beleza? A gente se vê no próxima aula.